dar atenção àquelas doutrinas aos quais os irmãos da Galácia estavam dando ouvidos ali, aquela necessidade de circuncidar-se para serem salvos, ou mostrar uma maior espiritualidade. Paulo fala: Gálatas, que insensatez é essa? Que loucura é essa? Quem vos enganou? Quem fascinou vocês? Vocês que tiveram Jesus Cristo exposto, vocês que foram salvos, agora vocês estão retrocedendo? Retrocedendo? Jesus foi exposto a vocês como crucificado. É como essa ideia de exposto, como nós vimos semana passada, é como ficar evidente para vocês a crucificação de Jesus. Está claro para vocês que Jesus foi crucificado diante de vocês, vocês foram salvos, vocês creram e agora vocês estão dando a atenção para esse retrocesso de voltar para as obras da lei. Que insensatez é essa? Que insensatez é essa? Eu quero saber de vocês o seguinte, a pergunta que Paulo faz no versículo 2. Vocês receberam o Espírito, foi por coisas que vocês fizeram? Então foi por obras da lei ou pela pregação da fé? Não foi meritória. Não são coisas que vocês fizeram para que vocês crescem em Jesus. Foi a fé. Foi a fé que o próprio Deus concedeu a vocês, fizeram com que vocês crescem. Agora eu quero ouvir de vocês. Eu quero que vocês me digam. Como vocês receberam o Espírito Santo do Senhor? Como foi que isso aconteceu? Sois insensatos, porque vocês estão começando no Espírito, e agora vocês estão querendo o quê? Aperfeiçoar na carne? Então vocês começaram entendendo a fé pela grandiosidade da bênção de Deus em conceder o dom da fé, a ponto de Cristo ser crucificado. Vocês entenderam a fé, agora vocês estão retrocedendo, querendo aperfeiçoar o quê? Em obras da carne? Isso é insensatez. Dar ouvidos para esses judaizantes é insensatez. Isso parece que para nós, queridos, fica muito distante. Mas querer trazer elementos do judaísmo para um culto cristão, isso é loucura. Isso é loucura. Nós fomos salvos disso. As obras da lei, fica claro para nós, e Paulo passa a dizer isso aos irmãos, ele disse um pouco antes que ele não anula a graça de Deus, porque ele entendeu que não é por cumprir essas obras que eles seriam salvos. Paulo era um fariseu, Paulo é um cumpridor da lei. Ele deixa claro que cumprir a lei em si, a lei é mostrar que nós somos pecadores e nós não conseguimos cumprir a lei. Então, querer ser praticantes da lei, sendo aqueles que já foram salvos, que Cristo já foi crucificado diante deles, é uma loucura, uma insensatez, é um retrocesso. Por isso, irmãos, não se enganem. Às vezes, há coisas que a gente vê no meio evangélico, trazendo aparentemente coisas espirituais, que naquele período do Antigo Testamento era assim, castiçais ou coisas do tipo, e por aí vai, né? Mas hoje não mais. Hoje tudo foi cumprido em Cristo Jesus. É isso que os cristãos precisam entender. Parece que quando você olha para algumas coisas do passado, né? Por isso que algumas pessoas, eu creio que têm até, posso dizer essa palavra, até medo de pregar no Antigo Testamento por causa disso, né? Para ficar naquelas práticas do Antigo Testamento. Mas isso é um erro, porque o Antigo Testamento vai apontar para o Novo Testamento a vinda do Senhor Jesus, e Jesus é o cumprimento disso. Então, quando nós adoramos ao Senhor, eu espero que esteja na sua cabeça, quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós confessamos os pecados, quando nós lemos a Bíblia, quando a palavra de Deus é pregada, não há necessidade de mais nenhum artifício, porque isso é o suficiente, porque nós cremos, nós temos a fé, nós fomos abençoados por essa fé que o Senhor nos concedeu. Então, voltar, retroceder, é insensatez, é o que Paulo está dizendo aos irmãos aqui da Galácia. Agora vocês estão aperfeiçoando na carne. Começaram crendo pela fé, agora estão querendo praticar obras para garantir ou aperfeiçoar a salvação de vocês? Isso é loucura. Por isso essas perguntas, né? Como eu disse aos irmãos semana passada, eu acho que Paulo não ficou assim, Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós? Eu não acredito que Paulo falou assim. Acredito que Paulo, Gálatas, insensato, quem fascinou vocês? Quem enganou vocês a ponto de vocês darem atenção para esse tipo de pregação? Está errado. Está errado. Ele vai discorrer esse pensamento a partir do versículo 5. Ele diz, terá sido em vão tantas coisas vocês passaram?
tantas experiências, essa ideia do sofrer, experiências que vocês tiveram com Deus, se aqui isso foi em vão. Então é isso, a experiência com o Senhor, agora querer se aperfeiçoar na carne, sendo que vocês foram salvos pela fé? Aquele, pois, que concede o Espírito, aquele que opera milagres, aquele que age no meio da igreja aí na Galácia, respondam a mim, ele faz isso pelas obras da lei ou a pregação da fé? Como é que Deus age no meio de vocês? É pelo cumprimento da circuncisão? É por cumprimento de coisas que vocês fazem? Ou Deus agindo por meio da fé, operando milagres diante de vocês? Deus concedendo o Espírito a vocês? É assim que ele age no meio da igreja. Imaginando as perguntas de Paulo. Eu fico imaginando Paulo ouvindo isso dos irmãos da Galácia, dando ouvidos para esse tipo de doutrina. Por isso que ele discorre a doutrina da justificação. A partir do versículo 6, é um parágrafo grande, vai até o versículo 14, né, esse parágrafo todo aí, ele vai citar um exemplo de fé. E era muito importante, porque ele vai falar do pai da fé, conhecido pai da fé, Abraão. Esse comparativo que Paulo faz, aí nós vamos pensar, mas espera aí, o pessoal da Galácia era gentil, sim? Se eles estão trazendo essa doutrina, pensem bem, vamos pegar a linha de raciocínio, se eles estão trazendo a doutrina da necessidade da circuncisão, qual foi o primeiro a circuncidar-se? Foi Abraão. O primeiro a praticar a circuncisão foi Abraão. Então, se eles querem seguir um exemplo de circuncisão, para ter essa experiência com Deus, estar perto do Senhor, ou mesmo de salvação, o exemplo seria Abraão. Pasmem eles que Paulo não esconde, por assim dizer, e não deixa de informá-los que Abraão foi o primeiro a circuncidar-se. Só que, o que era importante eles entenderem? Que a circuncisão não veio primeiro do que a fé que Abraão teve. Para os irmãos terem uma ideia, o texto que foi lido em Gênesis 15, né, depois nós voltaremos para lá, texto esse que é citado por Paulo ali, que foi imputado a Abraão para a justiça, esse texto citado lá, ele acontece em Gênesis 15, a circuncisão vai acontecer em Gênesis 17. Então, ou seja, a fé vem muito antes da circuncisão. O fato de Deus escolher e abençoar por fé acontece em Gênesis 12, que quando Deus chama Abraão e fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que voltar à circuncisão é uma loucura. Voltar a achar que as práticas que nós possamos fazer vai agradar a Deus ou vai fazer com que nós tenhamos a salvação, sendo que nós não reconhecemos que é a fé. A fé, querido, se você hoje é salvo, se você hoje teve um encontro com o Senhor, se hoje você crê no Senhor Jesus, se hoje você tem um relacionamento com Ele, agradeça a Deus, porque foi o dom de Deus conceder a você essa bênção de crer no próprio Deus. Essa é a bênção de nós sermos cristãos. Essa é a bênção de sermos igreja. Irmãos, eu vou bater nessa tecla. Da unidade da igreja, da maturidade da igreja, da santidade da igreja, da vida da igreja. Porque o que nos une, esse sangue precioso de Jesus Cristo, que fez com que nós hoje tenhamos acesso ao Pai, só foi concedido a nós reconhecer Jesus Cristo porque nós fomos abençoados pela fé. Nós só podemos viver como família porque nós fomos abençoados pela fé. Nós só podemos ter um relacionamento com Deus porque nós fomos abençoados pela fé. Não foram obras, não é meritório. Não são por coisas que você faz, você alcança a salvação. O Senhor te alcançou, te dando a fé, e por causa da fé você faz coisas para agradar o Senhor. Essa é a bênção de sermos salvos. Essa é a bênção de nós sermos abençoados pela fé. Depois dessas 5 perguntas, como eu disse aos irmãos, Paulo diz, espera aí, Deus abençoa vocês, concede o Espírito por vocês por meio das obras ou por meio da pregação da fé? Exatamente como Abraão, ele faz essa emenda, né? É o caso de Abraão. Olha, de acordo com Abraão, olha o que ele diz. Abraão creu em Deus. Abraão creu. Abraão, o pai da fé, Abraão, ele creu fielmente naquilo que Deus disse. Isso lhe foi imputado para a justiça.
O relacionamento de Abraão com Deus não foi pela obra da circuncisão, que teria ali a aliança dele com Deus. Não, queridos. Foi o fato de Abraão ouvir a voz de Deus e obedecer, e seguir em fé. Peço a você que deixe uma marcação em Gálatas e vai em Gênesis capítulo 12. Depois voltaremos para a carta aos Gálatas. Gênesis capítulo 12, um texto muito conhecido. Gênesis capítulo 12, a palavra do Senhor nos diz assim, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeiro, o Senhor fala qual terra seria. O Senhor faz as promessas, olha, Abraão, vai que você vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo, Abraão. Vamos lá, né? Vou abrir as portas, você vai ter só vida fácil. Vamos caminhar comigo. A terra é assim, assim, assim. Vai ser lá naquela localidade. Eu vou mostrar a terra para você, Abraão. É assim que Deus diz. Sai da tua terra e da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. De ti, eu vou fazer uma grande nação. Eu vou abençoar através de ti, Abraão. O que acontece no versículo 4, queridos? Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Não teve titubear. Sabe o que teve em Abraão, queridos? Fé. Abraão creu. O Senhor falou para eu ir, eu vou. Onde que é a terra? Não sei. Ele falou para eu ir, eu vou. Ele falou que lá ele vai fazer de mim uma grande nação. Eu simplesmente vou. Essa é a ideia de confiar na palavra de Deus. Essa é a ideia de andar pela fé. Por isso que Paulo vai trazer a ideia de justificação, né? Justificados, pois, mediante a fé. Ele fala isso em Romanos também. Então, essa ideia de fé é você crer no que o Senhor disse e ponto. Ponto. É interessante que Josué dá uma informação. Josué diz assim, ó. Josué disse a todo o povo, lá no último capítulo de Josué 24, lá no versículo 2, ele fala assim, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, eles habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. O que Josué nos dá a informação? Então, eles vieram de uma terra onde havia idolatria, serviam outros deuses. Mas Deus, pensem aqui, queridos, Deus resgata Abraão com sua misericórdia, a ponto de chamar Abraão e fazer dele um grande povo, uma grande nação, e abençoar as nações através de Abraão. Qual foi a ação de Abraão? Crer. Lembrando que a ideia de ouvir a voz de Deus, né? Dar ouvidos à voz de Deus, no pensamento judaico, é obedecer. A minha pergunta é, queridos, Abraão simplesmente creu, ou profundamente creu no que Deus disse. Foi prometido a ele uma terra, que Deus não falou qual seria, mas iria mostrar futuramente. Abraão precisava ir. Isso é ter fé. A minha pergunta é, quando nós ouvimos os princípios de Deus, nós cremos? Ou muitas vezes nós titubeamos? Se há princípios para os pais aqui presentes, de criação de filhos, e a Bíblia diz que não afasta a vara do seu filho, a vara da disciplina, esse é o método do Senhor. Esse é o método do Senhor. Mas você ouve
as diferentes logias aí, né? Todas essas logias, todos esses ensinos, aí você fala, não, mas meu filho é diferente de todos esses que a Bíblia falou. Meu filho não é assim, meu filho é diferente. Meu filho se trata de uma outra forma. Inclusive, eu ouvi de uma logia dessa, né? Essa logia, você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Esses estudos todos que tem aí, né? Essas logias, várias logias. Os estudos dizem que hoje não, uma criança, você tem que chegar para ela porque senão ela não vai se sociabilizar. Não vai. Você vai traumatizar a criança. A Bíblia está lá, o princípio está lá. Não, aí você tem que conversar com ela. Fala, por que você fez isso? Aí a sua criança frequenta a escola bíblica, ela fala, eu fiz isso porque eu sou pecador. Aí já dá uma aula para você. Você fala, opa, até minha criança está sabendo mais do que eu. Mas não, você está seguindo essas logias todas. Aí você chega e fala, não, a gente tem que conversar. É conversar. Geração de hoje é conversar. Então a Bíblia é de geração. Então, pega o livro de Provérbios, arranca da sua Bíblia, esses versículos que dizem que a estutista está ligada ao coração da criança, sabe? O filho rebelde envergonha sua mãe, seu pai, né? Esses versículos todos que dizem isso, arranca da Bíblia. Não crê nisso. Crê agora no que diz as logias. E aí, queridos, vai conduzindo a sua vida de logia a logia, de estudo a estudo, de novos descobrimentos e novos descobrimentos. E a Bíblia? Sabe o que eu vou chegar à conclusão numa questão dessa? Você não tem fé. Você não tem fé para colocar o princípio de Deus em obediência na sua vida. Ai, pastor, essa doeu. Podia aliviar um pouquinho mais. Não é, queridos, mas isso é verdade. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão voltando essa insensatez do retrocesso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Abraão creu. Deus falou para ele, sai da sua terra e da sua parentela. Ele foi. Pronto. É assim. Irmãos, quais os princípios de homem na palavra de Deus? Ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vai ver como Cristo ama a sua igreja. Como Cristo cuida. Como Cristo protege. Como Cristo tem paciência. Como Cristo ensina. Como Cristo de novo tem paciência. Como Cristo tem paciência de novo. Estou frisando essa questão da paciência. Né? Porque é assim. Não, pastor, mas sabe como é que é? Eu sou diferentão. Diferentão? Que diferentão? A Bíblia diz isso. Tem diferentão? Vamos aprender a ser homem como a Bíblia diz. É lógico quanto isso, queridos. Mulheres, não. Feminismo, pastor. Feminismo agora, a nossa era. A nossa era agora não é mais assim, isso era no passado. O que a Bíblia diz? Submeter ao seu marido. Você está sob a missão do seu marido, é auxiliador. A Bíblia diz isso daí. Não, pastor, mas é o seguinte, se eu não falar lá em casa, as coisas não vão acontecer, e eu tenho que fazer. Então, faça, minha irmã. Faça de acordo com a sua cabeça, siga as logias aí desse mundo. Depois não vai falar que você crê em Deus. Depois não vai falar que você tem fé. Jovens, como jovens guardam puro a sua vida, né? De acordo com a lei do Senhor. O Salmo diz isso. O Salmo diz isso. Então, eu vou guardar puro o meu caminho como? Observando a lei do Senhor. Opa, é isso daqui. Não, mas é a juventude de hoje, os multitelas, né? Nós conhecemos mais, sabemos mais, não sei o quê. Não, mas e a Bíblia? Está dizendo isso aqui. Honrar teu pai e tua mãe. É isso. Esse é o papel. Não, mas não sei o quê, então não sei o quê. Então, faça de acordo com a sua cabeça. Mas também não vai dizer depois que você tem fé. O que Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia, fala assim, quando Deus chamou Abraão, não foi por obra da circuncisão, não, gente. Não foi, não. O Abraão, ele termina dizendo no versículo 9 isso, o Abraão era crente. Essa é a questão. O Abraão é crente. Irmãos, nós somos crentes. Cada um faça a sua avaliação. Você crê fielmente na palavra de Deus? Quando um princípio é colocado... Eu fico pensando muito nisso, irmãos. Eu tenho medo primeiro de mim mesmo, no meu coração, né? Mas quando algum princípio é estabelecido, quando aqueles princípios confrontam os nossos desejos, queridos, aí é a hora de você olhar para o princípio e falar assim, você faz algumas feições, né? Mas se ele diz, é contra a minha vontade, mas se a palavra de Deus diz, eu vou obedecer. Por quê? Porque eu creio que é a verdade do Senhor. É o Senhor falando. Inclusive, nesses versículos, Paulo usa até de uma personificação da Bíblia. Depois nós vamos ver um pouquinho mais
para frente ali, que ele diz que a Escritura previu, né? Como se a Escritura fosse uma pessoa mesmo. É muito interessante isso. Então, quando a Bíblia diz, é Deus dizendo. É simples assim, irmãos. Aí você, quando confronta o princípio de Deus já estabelecido, você está confrontando a palavra de Deus. Você não está seguindo a palavra de Deus. Você está com um problema muito grande de fé. Era isso que Paulo está querendo dizer aos irmãos da Galácia. Gente, Cristo foi exposto a vocês. Vocês creem pela fé. Vocês estão querendo voltar a praticar coisas? Isso é insensatez. Vejam. O que nós imaginamos ali que estava sendo citado. Olha, Abraão foi o primeiro a se circuncidar, hein? Abraão é conhecido o pai da fé, hein? Abraão, vocês precisam circuncidar. Vocês são gentios, precisam circuncidar. Paulo está falando, então, Abraão, o pai da fé. O pai da fé, o que ele fez? Ele creu. Versículo 15, queridos. Vamos lá. Aliás, capítulo 15 de Gênesis. Capítulo 15 de Gênesis, foi lido aqui no início. Depois desses acontecimentos, o versículo 1 diz que veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Deus só está reforçando, né, Abraão, repetindo a mesma coisa que ele diz no capítulo 12. Respondeu Abraão: Senhor Deus, o que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Naquela época, o servo poderia passar a hereditariedade ali para um servo, se você não tivesse filhos. Abraão falou: é isso aí. Então, o senhor vai fazer, né? O senhor falou que teria posteridade, né? Farei uma grande nação, então eu não tenho filhos, eu já sou velho, né? Mas tenho o Eliezer. Então tá. Então vai continuar a minha descendência por Eliezer. O Senhor logo respondeu a Abraão. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Peraí, mas só tenho Eliezer. Eu não tenho filho. Eu já sou velho. Sara também. O Senhor fala: não vai ser do Eliezer. Vamos lá fora. Deixa eu te mostrar uma coisa. Dá uma olhada para o céu. Imagina aí o número de estrelas que existe. Então, conta aí. Claro que Abraão, é impossível contar as estrelas. Então, a sua posteridade vai ser dessa forma. Abraão não chega e fala assim: senhor, não é falar não, mas pensando na minha idade, acho que vai ser tudo complicado, né? Não vai dar. Abraão creu. Se o Senhor falou, tá certo. Vai ser assim. Não vai ser por Eliezer, não. Se o Senhor vai me dar, eu creio nisso. E isso foi creditado, é uma forma de dizer ali, imputado, né? É voz passiva ali. Alguém fez isso por Abraão, o próprio Deus imputou isso para ele com relação à justiça. Então, Abraão creu. Então vai ser assim a posteridade? É isso aí. Abraão creu. Outro momento, queridos, depois do nascimento de Isaac, né? Depois passa um tempo, era para sacrificar o filho, o único filho. O que Abraão cria? Que Deus podia ressuscitar. Inclusive o livro de Hebreus cita isso, né? Podia ressuscitar o Isaac. Mas ele não titubeou e ofereceu o filho dele. Isso é crer. Irmãos, quando nós vemos citações como de Tomé, que os discípulos chegam para ele e falam assim: Jesus ressuscitou.
Jesus ressuscitou, ressuscitou mesmo. O corpo dele já não está mais no túmulo. Tomé fala, eu creio se eu ver. Se eu ver, eu vou crer. Inclusive, quando Jesus apareceu para ele, falou assim, toca aqui, né, na ferida. Veja que sou eu mesmo, Tomé. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Irmãos, você crê assim? E sabe qual é a bênção de tudo isso? A nossa fé não é uma fé irracional. Sabe aquele tiro no escuro? Puf, vou crer, me jogo. Sabe aquela ideia do... aquela ideia de Satanás, né? Você está no pináculo, naquele monte alto e se joga que Deus vai cuidar. Ou vai dar tudo certo. Não, queridos. Nossa fé é racional. O Senhor nos abençoa de forma que nós possamos crer, de forma a nos dar experiências com Ele, de forma a nós entendermos. Hoje nós temos toda a Bíblia completa. Essa é a questão das novas revelações. Por isso que eu não creio, queridos, em novas revelações. Está tudo revelado. Está tudo aqui exposto. A questão é o nosso pecado, o nosso coração duro, a nossa preguiça, tudo isso que envolve a nossa falta de conhecimento da palavra de Deus, nossa falta de intimidade com o Senhor, mas está tudo revelado aqui. Não carecemos de novas revelações. Inclusive, nós sabemos o que está prometido a nós em novos céus, nova terra. Presença futura, a revelação feita lá no livro de Apocalipse. Já tá tudo exposto. Já está tudo claro para nós. O nosso Messias já veio, ele sofreu como estava profetizado em Isaías 53. Ele nasceu como estava profetizado em Miqueias. Ele cumpriu a entrada dele como estava profetizado em Zacarias, tudo de acordo com a vontade do Senhor. Ele diz que voltará e buscará a sua igreja. Você crê? Você crê? Você vive assim? Você vive pensando que hoje Jesus pode voltar? A volta é iminente. Isso pode acontecer. Você crê nisso? Isso é verdade para você? Agora, por que muitas vezes nós conduzimos a nossa vida? Essa pergunta é meio retórica, eu sei porque a gente, por causa do pecado, né? Mas assim, vou continuar com o porquê. Por que a gente continua conduzindo a nossa vida como se a volta de Jesus não fosse iminente? Se isso não pudesse acontecer hoje? Será que, é uma pergunta agora, será que pode ser falta de fé? Será que você crê no que está profetizado, meu irmão? Minha irmã? É certeza para você o que Deus falou, a palavra dele? Para Abraão era. Por isso que esse comparativo com os irmãos da Galácia é claro. Espera aí, se Cristo foi exposto diante de vocês, se vocês creram, se vocês tiveram experiência com Deus, se foi pela fé, por que agora vocês estão tentando praticar coisas da lei? Para garantir a salvação? Ou para ser salvos? Não, vocês precisam ter fé igual a de Abraão. Se Deus falou que ia salvar, se Deus falou que iria salvar os povos e salvaram vocês, irmãos da Galácia, ele salvou vocês. Vocês creram pela fé. Não foi por práticas da lei. Você, meu irmão, que creu no Senhor Jesus, saiba, você é filho de Deus. Não tenha dúvidas disso. Não conduza a sua vida como se você tivesse dúvidas disso. Você é filho e filha do Senhor, pela fé. É interessante que é uma marca do ser humano, né? Nós queremos ter a participação, ou fazer algo. Queremos que esteja na nossa mão. E sabe qual é a bênção de viver pela fé? É descansar na vontade do Senhor. Por isso que eu creio que um jovem pode esperar para casar. Por causa da fé. Eu creio fielmente nisso, meus irmãos. Não creio em test drive. Eu não creio. Mas é fé. É experiência com o Senhor. É vida com Deus. Acredito que nos momentos mais difíceis da sua vida, acredito que nos momentos mais difíceis da sua vida, você pode louvar ao Senhor por causa da fé. Porque o Senhor promete cuidar dos seus. O que falta muitas vezes conosco, as nossas experiências com Deus. Parece que é a mesma que a dos Gálatas. Tudo que vocês sofreram, vocês experimentaram com o Senhor é em vão?
Falta-nos crer. Aquele pedido legítimo, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que a gente possa crer. Que Deus pode mudar quadros, inclusive humanamente impossíveis, como um velho ter filho. Como alguém sair de uma parentela sem filho nenhum e ter uma grande posteridade. Como alguém sacrificar o seu filho por ordem do Senhor e saber que o Senhor pode ressuscitá-lo. Ele vai ser ofertado. Isso é ter fé. Volte na carta aos Gálatas, por favor. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Agora Paulo começa a desenvolver, passa a desenvolver a doutrina da justificação. Quais são aqueles, ou quem são aqueles que foram justificados por Deus? Aqueles que foram abençoados pela fé em Deus. São os descendência física, são aqueles de descendência física, são aqueles das tribos de Israel, são aqueles que nasceram no judaísmo, são os judeus, são esses que são os descendentes de Abraão. Irmãos da Galácia, saiba que aqueles que creem, esses é que são os filhos de Abraão. Qual era o sinônimo de ser filho de Abraão? Fazer parte do povo da promessa. Só fazia parte do povo da promessa aqueles que são descendentes de Abraão, segundo a visão dos judaizantes. Aqueles que praticavam a circuncisão, segundo a visão dos judaizantes. Aqueles que praticavam o judaísmo, segundo a visão dos judaizantes. Paulo chega e fala assim, aqueles que creem, aqueles que têm fé em Deus, aqueles que depositam a sua confiança, aqueles que são amparados na fé em Deus, são filhos de Abraão. É isso. Tão claro quanto isso. A ideia de que Paulo diz, sabeis, é praticamente, na construção da palavra, é um imperativo. Vocês precisam conhecer isso. Vocês precisam praticar isso. É algo do qual vocês precisam conhecer, essa ideia do saber. Vocês precisam conhecer claramente que aqueles que vivem pela fé, eles fazem parte da promessa de Deus. Ponto. Eu fico imaginando, queridos, aquelas doutrinas sendo desenvolvidas, das práticas, e aí Paulo cita um versículo de Gênesis 15, 6. Até aquele momento não tinha circuncisão. Como eu disse a você, o texto que foi lido aqui. Então, quando Deus chama Abraão para mostrar a posteridade dele, olhar para o céu e contar as estrelas, que ele não conseguiria, a posteridade dele seria assim, as pessoas iriam falar, peraí, isso foi antes da circuncisão. Antes da circuncisão, Abraão já declarava fé em Deus, fé no que Deus disse. Então não é pela prática de obras que eu tenho fé. Não. É por crer na obra de Deus em mim, em nós. Então nós somos filhos de Abraão. Então, irmãos gentios da Galácia, eles faziam parte do povo de Deus, porque foram salvos pela fé. Essa é a bênção de nós termos acesso a Deus pela fé, irmãos, e não por obras. E ele continua desenvolvendo esse pensamento, dizendo, ora, a Escritura, como eu disse a você, né, personificando aqui, a Escritura, ela já havia previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Ou seja, a Escritura personificando como uma pessoa, ela mesma, ela já havia previsto. Ela havia previsto, essa ideia de personificação, né, é uma figura de linguagem muito usada no judaísmo. Por exemplo, Jesus disse em João 7,38, ele diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, a Escritura diz isso, como uma pessoa dizendo, né? Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas vida eterna, João 5,39. E são elas mesmas
que testificam de mim. As Escrituras falam de mim. Então, essa personificação está dizendo para nós, quando as Escrituras falam, Deus fala. É isso. Então, as Escrituras, elas já tinham previsto que Deus declararia justo os gentios. Quando isso aconteceu, queridos? Em Gênesis 12, quando Deus diz a Abraão que em ti serão abençoados todos os povos. Então, entender missões, quando a gente fala de missões, né, missões, alcance aos povos, isso aconteceu no Novo Testamento? Gênesis 12. Gênesis 12. Deus dizendo que os povos seriam alcançados. Então, no plano de Deus, além da nação judaica, além do povo israelita, né, haveria os povos. Não é à toa que nós vemos a Raabe, né, a cananita, Rute, a moabita, entrando na bênção, né, dessas nações que seriam abençoadas por intermédio de Abraão. Agora, a Escritura já diz isso. A Escritura já havia previsto que Deus iria salvar os povos. E as Escrituras, elas tinham previsto que Deus iria declarar justos os gentios. Então, irmãos da Galácia, voltar nesse retrocesso de obras da lei, vocês precisam entender que antes já foi previsto pelas Escrituras que vocês, gentios, seriam salvos. Então, como vocês podem... Por isso que a primeira fala do versículo 1 é muito forte. Por que essa insensatez? Essa insensatez de dar ouvido para esse tipo de doutrina? Não! Vocês já estavam no plano de Deus. Por isso que vocês são filhos de Abraão. E como isso aconteceu? Num pré-anúncio. Qual foi esse pré-anúncio? O Evangelho. As boas novas. Por isso, irmãos, que as leis de Israel refletiam isso. Por exemplo, quando havia um estrangeiro no meio do povo judeu, quais eram as leis? Cuide do estrangeiro. Por que isso? Sabe como eram feitas as colheitas? Eles faziam as colheitas e, de repente, caíam ali as espigas, por exemplo. Faziam as colheitas, caíam as espigas. Era proibido voltar para pegar aquelas espigas que haviam caído. Por quê? Porque elas ficaram caídas. Para o necessitado, o estrangeiro, que ali pegasse, tivesse sustento. Por que isso, queridos? Porque era a bênção de Deus alcançando outros povos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora, Abraão está apontando para o que Cristo fez. E essa é a bênção da fé. Veja comigo em Gálatas aí mesmo, versículo 16. No capítulo 3 mesmo, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Olha só, irmãos. Então, o fato de você crer em Deus hoje te faz filho de Abraão, te faz filho da promessa, por quê? Porque hoje você foi salvo em Cristo. Então, essas nações hoje são abençoadas em Cristo. Por isso que quando Abraão creu, né, isso foi imputado a ele a justiça, para a justiça, porque Deus disse, eu obedeço. Abraão passa a pré-anunciar ali as boas novas, e essa é a ideia do Evangelho ali, boas notícias. Quais são boas notícias? Os povos serão abençoados. Então hoje nós podemos e temos na igreja várias pessoas de várias nacionalidades e não há barreira nenhuma. Pode ser alguém que veio do judaísmo e alguém que não veio do judaísmo. Não há barreira nenhuma. Hoje nós temos acesso em Cristo Jesus. Por isso quem diz em Cristo, o muro de separação ele foi derrubado. Hoje somos abençoados
pela fé em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho, né? Glória a Deus nas maiores alturas, foi isso que disse, né? Os anjos diante dos pastores. E paz na terra aos homens a quem quer ele bem. Porque viria aquele que iria anunciar, essas são as boas novas, né? Boas novas de grande alegria. A vinda do Salvador. A vinda daquele que concede a fé a todos nós. Então, queridos, nós caminhamos crendo nessa fé, né? Para que nós entendamos que nós fomos justificados, e a ideia de ser justificado é ser aceito por Deus, né? Nessa mensagem de Boa Nova. Por isso que hoje, quando nós oramos, nós sabemos que nós realmente falamos com Deus diretamente. Hoje nós colocamos diante de Deus o nosso coração. Por quê? Porque o nosso mediador, Jesus Cristo, nos deu acesso. Justificados, pois, mediante a fé, Paulo diz em Romanos, nós temos paz com Deus. Não mais Deus irado conosco. E agora acesso através da fé. Essa é a bênção de crer. E ele diz, versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não pelo crente Abraão, como o crente Abraão. Isso é muito importante, né? Hoje, os da fé, aqueles que creem como creu Abraão. Por isso que eu creio nos remanescentes, irmãos. Eu creio fielmente nos remanescentes. Pode vir o movimento que for. Pode vir as novidades que forem. Ainda a porta é estreita. Ainda é estreita. Não muda. Ainda tem aqueles que se rendem diante do Senhor, aqueles que creem fielmente que a Bíblia é autoridade, aqueles que vivem por intermédio da obediência aos princípios de Deus, há ainda aqueles. Ah, pastor, mas lá pode, lá do outro lado também pode, lá eles estão fazendo isso, lá eles estão fazendo aquilo, tá? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não pode. Se não pode aqui, não pode lá. Não pode acolá. Se a Bíblia diz que não, é não. Se a Bíblia diz que sim, é sim. Se a Bíblia diz que nós temos que obedecer esse princípio, não é porque você ou eu concordamos, é porque a Bíblia diz que devemos obedecer o princípio. Nós devemos seguir o que a Bíblia diz. Essa é a palavra do Senhor. Se nós vivemos por fé, nós vivemos obedecendo o que a Bíblia diz e ponto. Não muda de acordo com as épocas. Eu creio fielmente que homens e mulheres sofreram na história da igreja. Homens e mulheres sofreram no século passado. Homens e mulheres estão sofrendo hoje por obedecer o princípio de Deus. E é isso mesmo. Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não mudou. Não mudou. Pastor, mas, não tem mais, irmãos. Não tem mais. Nós queremos os mas, né? Mas isso. Mas a palavra de Deus estabelece para nós. Esse é o princípio. Ah, então, pastor, mas é que na minha igreja... Então, mas a questão não é a sua igreja, meu irmão. A questão não é a sua igreja. A questão não é a minha igreja. A questão é o que a Bíblia diz. O que eu sempre tenho dito aos irmãos, né? Cada um de nós sondar o nosso coração e a nossa visão da nossa igreja. Qual a visão correta? Nós queremos fazer o que é certo. Falhamos? Podemos falhar. Às vezes não fazemos coisas que deveríamos fazer. Às vezes sim, porque talvez não conhecemos. Agora, o que nós sabemos, nós queremos viver. É desafiador? Para mim e para você. Eu, como pastor, fico preocupado, às vezes demasiadamente preocupado, isso também não está certo. Eu preciso confiar na soberania de Deus. Mas creio que, estou querendo justificar meu pecado, não, mas creio que preocupações legítimas, mas eu preciso parar um pouquinho e falar assim, Senhor, né? O que eu estou fazendo como pastor? Isso, é legítimo? É. Eu preciso descansar, que o Senhor está no controle. Eu preciso descansar, que o Senhor está no controle. Agora, no que vem na minha mão para fazer, eu quero fazer com excelência. Eu quero fazer o melhor. O que eu aprendi, eu quero viver. Ainda que doa nas minhas práticas. Ainda que
eu não compreenda. Ainda que para mim é como se o Senhor estivesse falando, olha, vai para a terra que eu te mostrarei. Então eu preciso ir. E eu preciso agir dessa forma. Eu preciso ir. E ponto. Sem justificativas, sem pedidos de explicação, sem ideia nenhuma de colocar Deus na parede. Ah, que loucura é essa, irmãos? Deus é soberano. Deus é poderoso. O meu papel é obedecer. Meu papel diante de você é te ensinar a obedecer. E juntos vamos obedecer juntos. Juntos vamos obedecer juntos foi bom, né? Juntos vamos obedecer. Melhor. A frase ficou melhor assim. Juntos nós vamos obedecer. E é essa a caminhada do cristão, queridos. É luta mesmo. Não mudou o nosso tempo de confessar pecados. Não mudou. A Bíblia diz que é assim mesmo. Não mudou as nossas lutas por viver princípios, ainda que o mundo que já, nossa, pastor, mas isso está retrógrado, isso é do outro século, não, mas isso é da... Não, mas peraí, a questão não é qual século isso foi estabelecido. A questão é que a Bíblia diz para os nossos dias hoje. Deus te salvou hoje. É para você viver os princípios de Deus hoje. Assim que o cristão deve viver. É assim que nós demonstramos que nós temos fé, queridos. Então, práticas cristãs, né? Como a vida com Deus, sua vida de devocional, sua vida de oração, sua vida de dependência do Senhor, sua vida de perdão, sua vida de confissão de pecados, você vive pela fé. Você vive porque você crê fielmente que o Senhor te perdoa. Então isso é fé. Então se Deus te perdoa e você crê nisso fielmente, você vai viver assim. Senhor, o Senhor sabe quão pecador eu sou. O Senhor sabe dos meus pecados. O Senhor conhece meu coração. Mas o Senhor pode mudar isso na minha vida. E eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar para honrar o Senhor. Age em mim, Senhor. Amadureça cada vez mais para viver perto do Senhor. O teu filho Jesus resumiu a lei toda, né, em 2 mandamentos. É colocar o Senhor acima de tudo. Então o Senhor é prioridade. Meu descanso não é prioridade. A minha saúde não é prioridade. O meu bem-estar não é prioridade. As pessoas não são prioridade. As coisas não são prioridade. O Senhor é prioridade. Então, quando há coisas estabelecidas do Senhor para a minha vida, eu faço isso para agradar a Deus. Então, o Senhor é prioridade. Primeira parte do resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda delas é amar ao próximo. Eu não posso ser egoísta e pensar só em mim. Eu não posso viver só achando que o mundo tem que girar em torno de mim. Eu não posso achar que todo mundo tem que fazer as coisas para mim. Eu tenho que servir. Eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que me dedicar ao próximo. Foi assim que o Senhor resumiu a lei. Eu vivo pela fé. Praticando assim, Senhor, se eu vou viver para o Senhor, se eu vou viver para servir ao outro, quem vai cuidar de mim? É o Senhor. Eu creio nisso. Ponto. E a partir disso eu vou viver. Está disposto, meu irmão? Está disposto a viver assim? Pastor, eu acho que no primeiro resumo da lei eu já vi que eu não estou colocando Deus em primeiro lugar. Então, meus irmãos. Então você precisa praticar a fé. Você precisa praticar a fé. Cristo foi exposto a você, você já é salvo? Então viva mediante a fé. Se você não conheceu o Senhor Jesus ou não conhece o Senhor Jesus, eu oro para que Deus tenha misericórdia da sua vida e se revele a você, para que você possa viver pela fé. Todas as obras que nós praticamos, queridos, hoje não é para a salvação, é por causa da salvação. Pelo fato de eu ter sido salvo, é que eu faço boas obras. Eu estou aqui, Efésios 2 diz isso. Deus preparou essas obras para que nós andássemos nelas. Então, nós vamos andar nelas porque foi preparado por Deus. Mas isso só acontece porque Deus mostrou a misericórdia dele tão grande, a ponto de nós sermos feitos filhos de Deus, nos dando vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Esse é o processo. Paulo continua a desenvolver esse pensamento da justificação. Logo no versículo 10, ele passa a trabalhar sobre a maldição de viver debaixo dessa prática da lei. Nós veremos daqui a 2 semanas, permitindo o Senhor. Mas hoje, queridos, meu desejo é você sair daqui louvando a Deus porque você creu. Deus te concedeu a fé.
Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Hoje você tem acesso ao Senhor, você foi abençoado com essa fé. Não duvide disso. Não se apegue a artifícios que você acha que vai garantir a sua salvação. Não vai garantir. Ou você vai conseguir a sua salvação, você não vai conseguir. Você vai viver pela fé. Você vai entender os princípios de Deus e vai falar assim, peraí, se a Bíblia diz isso, eu vou fazer isso. Você vai ser amparado pelos princípios de Deus, se a Bíblia falou assim, qual o princípio de homem? Qual o princípio de mulher? Qual o princípio de filho? Qual o princípio de idoso? Qual o princípio de cidadão? Qual o princípio de crente? Qual o princípio de irmão em Cristo? Se a Bíblia diz isso, eu vou fazer. Por quê? Porque o Senhor cuida de mim. Se Ele disse para fazer isso, eu vou fazer isso. Ah, mas você é bobo se você fizer isso. Seja bobo, queridos. Seja bobo, obedeça a palavra. Deixa Deus cuidar de você. Entenda esse parênteses aqui. Não que você tenha o poder de mexer na mão de Deus ou nada disso. Mas quando eu digo, deixa Deus cuidar de você, é entender que você está dependente do Senhor. Não desvencilhe isso da sua mente, da sua vida como crente, queridos. Faça a vontade do Senhor. Mas, pastor, se eu fizer isso, vão pisar em mim. Deixa pisar. Deixa pisar. Leva para o Senhor. Senhor, esse é o princípio do Senhor? Eu tenho que me calar. Então eu me calo. Pronto. Mas você não vai reivindicar direitos? Não. A Bíblia diz que eu não preciso reivindicar direitos. Nessa situação. Eu vou ficar quieto. Ah, mas não tem mais. Eu vou seguir o que a palavra diz. Eu vou seguir o que a Bíblia diz. Se Deus disse, assim como Abraão, o pai da fé, eu vou crer e obedecer. Meu desejo, queridos, é que nós saiamos daqui felizes, alegres, animados, ainda que nesse mundo mau, esse mundo que jaz no maligno, ainda nessas injustiças, nessas corrupções, nessa maldade imperando, os crentes vão andar por fé, agradecendo a Deus, Senhor, eu fui salvo, eu creio no Mestre. Então, se o Senhor disse, eu vou fazer isso. É isso que é para fazer, Senhor? É isso. Mas está todo mundo, as logias todas estão falando ao contrário. Pois é, as logias todas não são a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela não muda. Deus não muda. Então eu vou seguir o que a Bíblia diz. Eu vou crer. Se o Senhor me abençoou a ponto de me alcançar, eu quero viver por fé. Amém, queridos? Senhor, obrigado por essa manhã. Deus querido, obrigado pela bênção de estarmos aqui reunidos para louvar e adorar ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por podermos compreender a fé, por podermos saber, entender a nossa salvação em Cristo Jesus. Isso foi obra do Senhor na nossa vida, Senhor Deus. Nós fomos abençoados por isso. Se hoje nós cremos no Senhor, foi porque o Senhor agiu na nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Não faça com que nós confiemos nas obras que nós achamos que podemos produzir para o Senhor. Mas sim, Senhor Deus, nós andamos de acordo com os seus princípios. Se o Senhor disse, nós vamos obedecer. Se o Senhor falou, nós vamos seguir. Se é o princípio do Senhor, nós vamos colocar em prática na nossa vida, Senhor. Não vamos levar em consideração, muitas vezes, os nossos achismos, as reportagens, os conhecimentos mundanos que nós temos. Nós queremos seguir o que a palavra do Senhor nos diz. Ajuda-nos a conhecer mais o Senhor, a conhecer mais os teus princípios, Senhor Deus. E principalmente, Senhor Deus, a termos uma vida de dependência, a vivemos por fé. Eu te agradeço, Deus, por essa manhã. Abençoe cada um de nós. Transforme corações, Senhor Deus. Age em corações do nosso meio, para que nós vivamos nessa dependência dia a dia com o Senhor. Agradecidos, Senhor Deus. Nós fomos abençoados pela fé que o Senhor nos concedeu. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos.